Então o tema que eu trago são os sonhos. Quem não gosta de sonhar? Dormir para sonhar. O facto é que os sonhos são uma parte importante não só na nossa vida, não só no nosso equilíbrio orgânico, mas também tiveram sempre uma expressão muito forte, não só na Bíblia, mas na história. A palavra sonho vem do latim sonho, e significa sonho, ilusão, sonhar. Por exemplo, no espanhol nós temos a palavra sueño, que também deriva da mesma palavra latina. No entanto, em sueño, que é sonho e não sono, tem origem na palavra grega, que significa também sonho, visão, aparição. Na verdade, os gregos foram os primeiros a pensar, a refletir sobre o que é que o sonho significa, e muitos deles acreditavam que era através dos sonhos que conseguiam ter explanações, indicações, inspirações sobre do mundo etéreo para o mundo terrestre. Mesmo no Antigo Egito, os sonhos eram um meio de comunicação com a espiritualidade, em que inclusivamente chegavam a ter indicações, direções, explicações sobre medicina e métodos de cura. Dentro da mitologia grega, o sonho era, por assim, personificado pelo deus Mórfios, ou Morfeu, que aliás deu nome, é de onde a palavra morfina deriva. Morfina é um opiáceo que faz, entre outras coisas, dormir. E dentro da mitologia grega, Morfeu era filho de Hipno, que era o deus do sono. Portanto, ele era dos sonhos, o pai era do sono, e por sua vez a mãe de Hipnos era a deusa da noite. Portanto, estava tudo relacionado, tudo em família. No entanto, foi Aristóteles que teve uma perspectiva diferente sobre sonhos. Ele refutava a ideia de que os sonhos eram a forma de se prever o futuro, ou que era um método profético. Ele acreditava que era mera coincidência, e ele entendia os sonhos de uma forma mais racional. Inclusivamente, ele ligava os sonhos a condições físicas que o indivíduo estivesse a experimentar, quer fossem doenças ou desequilíbrios. A verdade é que todos nós sonhamos, inclusivamente os animais, eles também sonham. Apesar disso, até hoje, na comunidade científica, é difícil chegar-se a uma definição clara e objetiva do que é o sonho. Então, a definição mais conhecida, mais abrangente, mas também, de certa forma, bastante vaga, é que o sonho, ou os sonhos, são toda a percepção, pensamento ou emoções experimentadas durante o sono. Os sonhos podem ir do mais bizarro até ao mais trivial. Uns são curtos, outros têm maior duração. Muitas vezes chegamos a duvidar sequer que nós estamos a dormir, de tão vívidos e reais que são os nossos sonhos. O facto é que nós chegamos por noite a sonhar cerca de 2 horas. Bastante tempo. Na verdade, os sonhos variam conforme as fases. Em geral, tudo na vida são ciclos, e o sono é um deles. E é um dos ciclos mais importantes para a nossa sobrevivência, inclusivamente, e mais vem-se a descobrir a importância que o sono tem na nossa
saúde mental e no nosso equilíbrio fisiológico. Normalmente, um ciclo de sono é dividido por estas 4 fases. Estas fases têm várias durações, cada uma delas. Umas são mais curtas, outras são mais longas. Por média, um ciclo de sono são cerca de 90 minutos, em média. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E nós temos cerca de 4 a 7 ciclos por cada noite. E normalmente o ciclo começa, esses vários ciclos que se vão repetindo ao longo da noite, respeitam esta ordem. Nós começamos primeiro na fase N1, que é caracterizado pelo sono leve. É a fase em que nós estamos a adormecer. E é que, inclusivamente, muita gente, e com certeza qualquer um de nós já deve ter experimentado esta sensação em que nós estamos a adormecer e sentimos há quem sinta uma sensação de queda ou um puxão, que é chamado espasmo hipníco. É nessa fase em que o nosso corpo está a começar a relaxar, mas ainda assim nós temos uma leve consciência de que ainda estamos por aqui. E este ciclo é bastante curto, 5, 15 minutos no máximo. Depois passamos para o ciclo, para a fase número 2, em que o corpo já está mais relaxado. Em geral, nós deixamos de nos mexer e o nosso ritmo cardíaco também fica mais lento, a atividade do nosso cérebro também fica mais lenta, inclusivamente a nossa respiração. E este período também é bastante rápido, se calhar uns de 5 a 20 minutos. E depois passamos para a fase DN3, em que é das mais longas. Esta e a seguinte fase são as fases mais longas do sono, em que aqui já é difícil nós acordarmos. Nesta fase as nossas ondas cerebrais são mais lentas, as ditas ondas delta. Quem gosta de ouvir música bineural conhece bem este tipo de ondas, que são ondas relaxantes, regenerativas, e é nesta fase, esta é uma das fases mais importantes do sono, porque é responsável pela regeneração do nosso corpo, pela recuperação, pelo crescimento, principalmente na adolescência. É bastante importante, é por isso que dá tanto sono quando somos adolescentes. E finalmente entramos na melhor fase do sono, que é o sono profundo. Nesta fase RM, que é caracterizada por um pico na atividade do nosso cérebro, tão alto quanto se nós estivéssemos em vigília, curiosamente. Mas estamos a dormir. E é aqui onde se dão os sonhos mais vívidos, os sonhos mais complexos. Na fase anterior nós conseguimos sonhar, sim, mas são sonhos triviais, normalmente são episódios do cotidiano, sonhos sem grande significado, mas com alguma coerência, enquanto na fase RM, os sonhos são muito mais complexos, com muito mais simbologia, com mais significado. E é inclusivamente aqui nesta fase em que muita gente que experiencia sonhos vívidos ou sonhos lúcidos, não são uma e a mesma coisa. Sonhos vívidos são aqueles que facilmente se confundem com a realidade, e os sonhos lúcidos são uma técnica em que o indivíduo consegue controlar o conteúdo do seu sonho. E depois, para muita gente, para muitos estudiosos, surge então a questão: porquê é que sonhamos? Então, há várias teorias científicas relacionadas com o porquê de nós sonharmos. Existem alguns cientistas que defendem que o sonho é uma forma de nós processarmos a informação e que inclusivamente está ligado ao processo de memória, em que nós de certa forma decompomos o aprendizado, as experiências que vivemos durante o período de vigília,
e que depois à noite criamos novas conexões e de certa forma consolidamos toda essa informação enquanto dormimos. Há outras teorias que defendem que, por exemplo, os sonhos são uma forma de reflexão da vida pessoal, em que basicamente nós fazemos uma revisão, uma análise das experiências que passamos, daquilo que vivemos, ou então é uma forma de nós gerenciarmos emoções. Quantos de nós já não sonhou com alguma discussão ou com alguma emoção forte que teve durante o dia? Então, muitas das vezes o sonho pode ser uma forma de nós lidarmos com emoções, lidarmos com traumas, lidarmos com esses problemas emocionais num lugar seguro, num lugar sem julgamento. E também há quem acredite que os sonhos servem de preparação e proteção, na qual nós podemos sentir ou simular experiências adversas, experiências de perigo, experiências negativas, como forma de nós nos treinarmos para passarmos por essas experiências na vida real ou na vida consciente. Também é fácil integrarmos esta teoria, por exemplo, nos sonhos que parecem, de certa forma, adivinhar o futuro ou premonitórios e que às vezes não se cumprem, que na verdade não são mais do que preparações que nós passamos para a possibilidade de tal evento ocorrer. E também temos sonhos que têm a ver com a criatividade, em que o nosso cérebro tem a oportunidade de solucionar problemas ou vir com ideias novas. Nós também temos duas figuras importantes que estudaram bastante os sonhos, e que foi Freud e o seu aprendiz, que depois se dissociou, Jung. Eles os dois tinham visões diferentes sobre o que representavam os sonhos e a utilidade dos sonhos. Dentro da psicanálise, por exemplo, Freud acreditava que os sonhos eram um caminho para os nossos desejos, os nossos pensamentos reprimidos, os quais nós nem sequer identificávamos ou que tínhamos escondidos dentro do nosso subconsciente, e através dos sonhos éramos capazes de revisitar o nosso passado, as nossas experiências passadas, não em vidas passadas, ele não acreditava nisso, mas as nossas experiências da infância e da vida uterina, inclusivamente. Uma das técnicas que ele usava na análise de sonhos, aliás, foi ele que escreveu o famoso livro de interpretação dos sonhos. Ele usava a técnica de associação livre, em que o paciente acabava por interpretar intuitivamente os seus sonhos e através disso era capaz de solucionar ou trazer alguma luz sobre os seus problemas emocionais. Entretanto, Jung tinha uma visão diferente. Ele acreditava que os sonhos, ao invés de revelarem os nossos problemas passados, os nossos problemas ocultos, os nossos problemas passados, na verdade, eram uma forma de nós nos integrarmos com a nossa própria essência, descobrindo os nossos desequilíbrios através dos sonhos. Ele acreditava que os sonhos eram um mecanismo de compensação dos desequilíbrios que estavam ocultos em nós. Mas ambos, no entanto, viam os sonhos como uma forma de explorar o subconsciente, aquilo que estava, de certa forma, oculto. Existem, no entanto, vários tipos de sonhos. Em geral, eles são categorizados através destes 7 tipos, mas é claro que existem muito mais e as categorizações também dependem de vários autores. Mas, em geral, nós temos os sonhos lúcidos,
Como eu já tinha falado, os sonhos lúcidos são uma técnica em que o indivíduo tem a capacidade de controlar a história. Normalmente começa com uma meditação e na fase mais profunda do sono é possível a pessoa conseguir dirigir a narrativa. Já os sonhos vívidos são diferentes. Os sonhos vívidos são aqueles sonhos, como a palavra indica, muito reais, em que a pessoa inclusivamente fica na dúvida se era um sonho ou se era de facto a realidade. Temos também os sonhos recorrentes, que são sonhos repetitivos, que às vezes têm um elemento novo na história, mas em geral têm sempre a mesma história. Temos os sonhos simbólicos, que também eram muito explorados por Jung, os quais ele acreditava que através dos simbolismos tinham verdades ou mensagens escondidas. Por exemplo, quando nós sonhamos a carregar um peso, o peso pode simbolizar um problema, pode simbolizar um fardo emocional e nós, através desse simbolismo, estamos a processar essa emoção, estamos a processar esse problema. Temos também os sonhos proféticos, que são largamente explorados nos livros sagrados e não só. Temos os pesadelos, que toda a gente tem. O ano passado tive muito disto. Pesadelos. Era porque eu sonhava que o Sporting ia ser campeão. E foi? E foi. Realizou-se. Também é um pesadelo. Mas normalmente os pesadelos são nada mais do que sinais do nosso subconsciente sobre desequilíbrios da saúde. Às vezes é o stress, às vezes são desequilíbrios na alimentação. Nem sempre os pesadelos se realizam, graças a Deus. E são também formas de nós lidarmos com emoções e situações mais pesadas. E depois temos os sonhos criativos ou os sonhos inspiradores, em que são caracterizados por imagens ou mensagens com ideias inovadoras ou com soluções para problemas. E é exatamente sobre este tipo de sonhos que eu venho falar de saúde. É exatamente sobre estes sonhos que esta pequena reflexão se centra. Todos nós conhecemos esta frase de Fernando Pessoa: quando Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Mas foi só através do Espiritismo que de facto esta frase ganhou um novo sentido, pelo menos para mim. Eu tenho aqui 3 indivíduos: Einstein, Descartes e Paul McCartney. E à primeira vista eles não têm nada em comum, a não ser os sonhos. Estes 3, agora passei um pouco à frente, estes 3 indivíduos têm, não, estes 3 indivíduos, todos eles tiveram experiências de sonhos vívidos. Descartes, por exemplo, surgiu com o Discurso do Método, que foi um livro marcante, o qual deu origem às bases do método científico que é usado até hoje. Ele escreveu esse livro exatamente por causa dos seus sonhos. Ele tinha sonhos vívidos e muitas das vezes ele acordava sem conseguir perceber se estava a dormir ou se estava acordado. E depois de muito refletir sobre isso, e também tendo em conta a própria atmosfera da era medieval em que ele vivia, ele decidiu criar um compêndio, uma lista, não é, de conduta racional para conseguir destrinçar entre o que era verdade e o que não era, o que era real e o que não era. Então foi por causa de um sonho que Descartes
criou ou foi o impulsionador do racionalismo e o mundo não foi mais o mesmo. E até hoje nós vivemos as repercussões de um pensamento tão completo, tão avançado e tão brilhante. O mesmo exemplo eu posso dar de Einstein, que inclusivamente, nas palavras dele, ele diz que toda a sua teoria da relatividade revolve em volta de meditações sobre um sonho que ele teve. Uma dessas vezes ele sonhou com um trenó a alta velocidade, à velocidade da luz. E a partir daí ele ficou com essa ideia plasmada na cabeça, a fazer confusão. E esse sonho ele teve quando era muito jovem, se calhar uns 12 anos por aí. Mas foi um sonho que foi tão vívido e que lhe marcou tanto que inclusivamente lhe guiou ao longo da sua carreira académica. E foi à volta de várias investigações dentro da física que eventualmente ele teorizou sobre a relatividade. O Paul McCartney um dia sonhou com a sua mãe e a mãe a mãe que tinha falecido, chamada Mary, falou-lhe algumas palavras de consolo, disse "Let it be", e ele acordou com essas palavras e com essa experiência que parecia tão real que logo a seguir ele foi para o piano e veio a melodia e a letra completa e ele compôs o sucesso que muitos de nós conhecemos, Let It Be, que é uma canção muito inspiradora, aliás. E Mary, muita gente pode acreditar que é Maria, mas é a mãe dele, também era Maria. Então, como estes três, também há vários exemplos. Por exemplo, temos a tabela periódica, que foi criada pelo químico russo Mendeleev. Ele durante muito tempo tinha esse quebra-cabeças de conseguir organizar todos os elementos químicos numa forma coerente. Ele passava dias a fio a tentar organizar todos aqueles elementos de uma forma que fizesse sentido e numa dessas vezes ele dorme e tem a visão completa de como deveria organizar os elementos de acordo com a massa e o número nuclear, inclusivamente com os espaços para elementos que seriam descobertos mais tarde. O que é fantástico, né? Fantástico, é que depois mais é favor. Eles vieram se integrar exatamente nos espaços vazios que ele tinha visionado. Sem dúvida. Por exemplo, o modelo atómico de Niels Bohr também foi descoberto ou foi pensado através de um sonho em que ele viu uma massa central parecida à estrutura orbital dos planetas à volta do Sol, e aí teve a sua epifania e quando acordou, é claro que como um bom cientista foi testar a teoria e eis que fazia todo sentido. Também dentro da química temos, por exemplo, o químico alemão Kekulé, que através de um sonho conseguiu decifrar a estrutura aromática da molécula de benzeno e a partir daí desenvolveram-se vários estudos numa área da química orgânica bastante importante, que é a química aromática. E como estes exemplos há vários, inclusivamente na literatura. Todos nós conhecemos, por exemplo, a história de Frankenstein, de Mary Shelley. Ela era uma miúda de 18 anos quando escreveu essa história que até hoje todos nós conhecemos, e foi através de um sonho em que ela sonhou com uma criatura meio humana e daí teve a inspiração para escrever o livro. Mesmo a obra de Kafka, Metamorfose, que também é bastante conhecida, foi através de um sonho. Então aqui é um pequeno de vários exemplos irrefutáveis da importância que a nossa capacidade de sonhar
tem no progresso da humanidade, ou pelo menos na habilidade criativa do homem. O certo é que a ciência até hoje não sabe explicar e, por outro lado, refuta de certa forma os sonhos, as intuições tidas em sonhos e não só, como sendo uma fonte credível de criatividade, de informação, de conhecimento. Então é aqui que entra o Espiritismo. O Espiritismo vem de certa forma fechar essa lacuna com que a ciência ainda se debate. Nós temos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que o sono foi dado ao homem para a reposição das forças orgânicas e morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu pela atividade no dia anterior, o espírito vai se fortalecendo entre outros espíritos. Então, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que quando dormimos, o espírito goza de uma certa liberdade. E durante esse período do sono, nós não ficamos só a vaguear, graças a Deus. Nós temos a oportunidade de irmos a lugares que a nossa conformação orgânica não nos permitiria, e nós temos, acima de tudo, a oportunidade de privar com outras inteligências e aprender acima de tudo. E é através, então, da inspiração, do mecanismo de inspiração, que nós trazemos estas novas ideias, estes novos conceitos e aplicamos enquanto estamos conscientes. E o ter uma inspiração também é alvo de muito estudo dentro da literatura espírita. Por exemplo, temos, segundo Leon Denis, que a inspiração é uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos e suas instruções. Então, assim, o próprio distingue que a inspiração é diferente da mediunidade, no sentido em que o espírito infunde, quando falamos de mediunidade, o espírito infunde as suas ideias no entendimento do transmissor. Portanto, a inspiração é diferente de mediunidade e também é diferente de intuição. Enquanto a intuição é um mergulho no nosso conhecimento adquirido ao longo de várias experiências terrestres e não só, a inspiração é o recolher ou o captar conhecimentos e impressões de outros espíritos, de vivências alheias à nossa. Então, assim, fica claro que a inspiração é experienciada em sonho. É um processo no qual nós temos acesso a um repositório infinito de conhecimento, a um repositório infinito de informação, que tem grande utilidade no próprio progresso do nosso mundo, da nossa realidade material. Ainda não acabei, não. Então, no fundo, mais já que... Já sabemos como é que vais acabar. Obrigada. Então, apesar destes exemplos de peso que eu vos dei, e muitos mais, que agora não me vêm à mente, ainda assim, a ciência tem muita dificuldade em integrar os sonhos, as inspirações, como a forma válida de conhecimento e de informação. Normalmente estes casos são tidos como casos anedóticos, casos isolados, que não representam a maioria ou a tendência. Mas, na verdade, tendo em conta a visão espírita de que nós temos um intercâmbio constante com a dimensão imaterial, a dimensão espiritual, e nós, assim, temos acesso
a um acervo enorme de informações e de conhecimentos, talvez esta teoria possa ser rebatida. Mas é claro que para isso nós precisamos de aprofundar o nosso conhecimento espiritual e talvez conseguir traduzi-lo para a ciência convencional, a fim de nós chegarmos a um meio termo de entendimento que no fim vai resultar no crescimento tanto de um lado quanto do outro, porque fica patente no final de contas que todo o progresso que nós temos material tem sempre origem no conhecimento espiritual. Então, na verdade, eu venho-vos deixar mais questões, não é? Porque este deve ser sempre o objetivo de uma palestra espírita. O espiritismo em geral tem este cariz racional, dá-nos a liberdade de questionarmos e, acima de tudo, de procurarmos respostas por nós mesmos. Nada no espiritismo é dogmático e nós deveríamos usar essa característica em favor do nosso próprio crescimento. E acredito que, pelo menos, as perguntas com que eu fico é, em primeiro lugar, será que a inteligência humana está de facto ligada ao órgão do cérebro, ou será o cérebro nada mais do que um receptor da inteligência universal e, segundo as nossas capacidades e o nosso merecimento, nós vamos nos tornando receptores cada vez melhores dessa inteligência. Ao mesmo tempo, eu fico-me perguntando como é que o processo de aprendizado, na verdade, se dá. Há uma máxima que diz que aprender é recordar. Então, até que ponto é que o processo de aprendizagem tem única e exclusivamente a ver com a percepção e a compreensão das nossas experiências conscientes, ou, de facto, tem mais que ver com o recordarmos aquilo que nós sabemos, mas que nos esquecemos? Então é com estas duas reflexões que eu termino esta pequena palestra e espero que tenha sido de proveito de todos. Muito obrigada. Ok.